Olá, eu sou a Patrícia Biasi e hoje o nosso assunto é com um palestrante incrível que já participou várias vezes aqui no programa Análise Direta. Ele é autor de vários livros publicados em 51 países. Livros esses que nós vamos conhecer e falar um pouquinho de alguns deles, como O Milagre do Acaso, Só o Amor Não Basta, Rota dos Vencedores, A Semente de Deus, entre outros. Todos eles trazem na sua essência a motivação, liderança, persuasão. Meu convidado de hoje é escritor, conferencista, palestrante, especialista em gestão de pessoas, César Romão. Tudo bom? Olá, Pá. Prazer imenso estar aqui. Bem-vindo mais uma vez aqui. É sempre uma alegria imensa Direta. estar aqui. Sempre uma alegria para nós também. Parabéns pela sua audiência, é sensacional. Obrigada. A gente está bem feliz. Nós estamos bem felizes aqui, todo mundo, e feliz de te receber também. Obrigado. Bom, tem vários livros aqui que você trouxe para a gente comentar um pouquinho. Eu achei bem interessante o título desse que está maiorzinho aqui. Eu vou até mostrar, O Milagre do Acaso. Eu tenho hoje no mercado 12 títulos. Na realidade, eu escrevi 25 livros ao longo da carreira. Mas é muito difícil você encontrar numa livraria toda a coleção de um autor. Então, era muito difícil você manter 25 livros, né, em todas as livrarias do Brasil. Aí eu fiz um trabalho de reescrever todos os livros, então ficaram 12 livros e todo o conteúdo dos 25 está resumido nesses 12 títulos. O Milagre do Acaso, ele é uma reflexão sobre esse tema, que é o acaso. Muita gente acha que as coisas acontecem na vida por acaso, muita gente acha que conheceu aquele amor por acaso, muita gente acha que conheceu aquele emprego por acaso. E o livro, ele traz uma teoria de que o acaso não existe. O acaso é uma sucessão de circunstâncias que você viveu, que te levaram até aquele momento, embora você talvez nem lembre mais de algumas dessas circunstâncias. Você pode ter passado numa rua um dia e ter dito, gostaria de morar neste prédio. E aí o tempo passou, as coisas acontecem e de repente você se vê lá comprando um apartamento naquele prédio. Na realidade, você alimentou isso já há um tempo atrás. O seu subconsciente, a nossa máquina mental, a nossa máquina espiritual já trabalhou para que isso pudesse acontecer. Então, é muito importante que as pessoas entendam que o acaso é uma sucessão de fatos que você viveu na sua vida. Não é algo que, olha, aconteceu, eu não esperava, eu jamais imaginei. Não, um dia você imaginou aquilo. O acaso não existe, então. O acaso não existe. E é muito importante que você entenda isso para não deixar a sua vida um acaso. Exato. Deixar como é que está para ver como é que fica. Tomar cuidado com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente deseja, fala, né? Olha, as nossas palavras, os nossos pensamentos, todos eles se materializam de alguma maneira na nossa vida. Então, você vai lá na Bíblia e pega a história de Jó, por exemplo, né? O que ele pronuncia no momento difícil? O que eu mais temia me aconteceu. É claro que aconteceu. Ele temia isso. Então, nós vamos viver os nossos temores, assim como podemos viver as coisas boas que tem no mundo e estão à nossa espera. O cérebro, já recebi várias pessoas aqui que falaram sobre esses assuntos. Aliás, o César Romão já esteve aqui várias vezes, vários livros desses que a gente vai falar aqui hoje, ele já tinha trazido aqui no Análise Direta. Você pode procurar as entrevistas com ele no YouTube, aqui na nossa página do YouTube, tá bom? E a gente já falou em algumas entrevistas aqui, e com outros entrevistados também que falavam sobre física quântica, o poder do pensamento, que o cérebro entende de uma forma diferente daquilo que a gente acha que ele entende, né? Se eu falar, ai, não quero que me aconteça isso, você está pensando naquilo que você não quer. Essa é uma teoria muito legal, porque normalmente se você perguntar assim para alguém, vamos falar de relacionamento, né? Então você pergunta assim para a pessoa, qual é o tipo de homem que você quer para a sua vida? Ah, eu não quero um homem que fique no sofá, eu não quero um homem que não saiba lavar louça, eu não quero um homem que não saiba cuidar. Você viu? As pessoas primeiro, e pode fazer essa experiência aqui com seus convidados,
e faça aí na sua casa aí com seus amigos, você vai ver que a primeira coisa que as pessoas falam é o que elas não querem. Então você pergunta para ela, que tipo de emprego você quer? Não quero um chefe chato. As pessoas não têm muita clareza sobre aquilo que elas querem. Então é importante você ter clareza sobre aquilo que você deseja. Eu, quando comecei a minha carreira de escritor, eu tinha clareza que eu queria ser um escritor. Quando eu comecei a ganhar outros países, eu tinha clareza que eu precisava levar o meu trabalho para outros países. E mais do que você ter clareza, o segundo ponto é você ter atitude, é ação. Porque não basta você olhar no espelho todo dia de manhã e dizer assim, eu vou vencer, não vai acontecer nada. Né? Então você precisa ter atitude relacionada com aquilo que você deseja. Senão não adianta nada também, né? E é verdade isso que o cérebro não entende o não? Que quando você pensa muito naquele negócio, mesmo sendo uma coisa que você não quer, o cérebro vai entender que você quer aquilo? Olha, se eu disser assim para você, pegue um dos meus livros em sua mão. Né? Você vai lá, o livro está lá e tal. Quando você diz a uma pessoa a palavra não, o não, ele é um vazio no cérebro. Se eu te disser para me dar um pouquinho de não, você consegue? Não. Entendeu? Não consegue. Porque o não, ele é um vácuo. Ele é como se fosse um vácuo. Então, o que acontece? O cérebro realmente não reconhece. E, consequentemente, é uma das palavras que a gente mais ouviu na nossa vida. Aliás, os pais têm que tomar cuidado e dizerem menos não aos seus filhos e explicarem mais as coisas como funcionam. Porque a geração hoje é uma geração de pergunta. Eles querem saber por quê. Então não basta você dizer não para uma criança hoje, ela vira para você e responde, mas por quê? E você tem que ter a explicação, um argumento para isso. Então, no lugar de usar um não, use um argumento. Você estará criando um cérebro seletivo no seu filho e ele vai ficar com esse vácuo inoperante, quer dizer, ele não vai ter esse problema do não. Então, tudo que ele é uma pessoa que vai realizar aquilo que ela quer com mais clareza. O cérebro é uma máquina que tem 6 volts. Se a gente conseguisse rosquear uma lâmpada na orelha, desculpe, não é volts, é watts, 6 watts, ela acenderia. Porque nós temos 6 watts de eletricidade, de energia dentro do cérebro. Então ele é uma máquina que está ali para trabalhar a nosso favor. Ele é dividido em 2 partes, nós temos que saber usar essas partes. Pouca gente sabe disso, aliás, é uma coisa que eu sempre digo nas minhas palestras, a gente tem que criar um manual humano. Aí a pessoa nasce, Paty vai assim, Paty, esse aqui é o seu manual, tá? Esse aqui é o que você vai ter que seguir, porque tudo que você compra tem manual, não tem? Sim. O carro tem manual, a geladeira tem manual, o fogão tem manual. A gente vem sem manual. Quem é o nosso manual? São os nossos pais. Mas, na realidade, nem sempre os pais estão tão atualizados e tão preparados, às vezes, para passar determinadas informações aos filhos. Então, o pai trabalha o caráter, que é a primeira coisa que os pais trabalham, a educação e a boa disciplina. O resto, a pessoa tem que aprender sozinha. E qual é a ferramenta? É o cérebro. Então, a gente não deve subestimar o cérebro. Nós não devemos colocar coisas que não sejam nutritivas, não é negativas, é nutritivas. Você precisa alimentar o seu cérebro com nutrientes, com coisas legais e com coisas que você possa ver que elas se materializam. Caso contrário, você entra naquela fase de que não adianta, não vai dar certo. Eu já ouvi dizer que quem fez não funcionou, e aí você... Por que você entra nessa fase? Porque você não alimentou o seu cérebro com coisas nutritivas. E tudo então que a gente tem hoje, que acontece hoje na nossa vida, em algum momento da nossa vida a gente já pensou naquilo? Exatamente. A mulher casa com um cidadão e o cidadão bebe. Aí ela separa dele, tá certo? Não aguentou a bebida, ela separa dele, tá certo? E aí ela casa de novo. Casa com um que não bebia, mas casou com ela, passou a beber. Aí ela fala assim, meu Deus, eu só atraio pessoas viciadas no álcool. Isso chama-se padrão repetitivo de comportamento. Nós é que criamos. Nós temos o poder de criar o nosso padrão de comportamento. E, infelizmente, por falta de informação, nós criamos um padrão de comportamento repetitivo que não nos favorece.
Você poderia criar um outro padrão de se casar com uma pessoa maravilhosa e não se separar. Acontece que a gente não faz isso. E tem um outro drama nesse padrão repetitivo de comportamento. Muitas pessoas querem ser o que restou do muro do Templo de Salomão, né? Elas querem ser a salvação de tudo e de todos que estão ali à sua volta. Então eles viram um verdadeiro muro da lamentação e vão aceitando essas coisas. Então é o problema da irmã, do pai, do amigo. A pessoa vira um nitrato de problemas ali. E aí ela diz assim, nossa, mas todo mundo me procura, e ela não consegue resolver os dela. Esse é o drama. Então tem muita gente tendo um padrão repetitivo de comportamento que ela não pensou, ela não criou, ela está deixando isso andar. E quando você deixa isso andar, o mundo vai te dar um padrão de comportamento, que não é normalmente o que você gostaria de ter. Meu Deus! E como sair de uma situação dessa? É muito fácil. As pessoas têm que entender que a vida é tudo aquilo que a gente faz dela. Só isso. Você é responsável pelos seus atos. Nós somos, como está lá na Bíblia, nós temos o livre arbítrio. Nós somos livres para escolher, mas seremos escravos das nossas escolhas. Nós teremos que conviver com elas. Então, já que você pode escolher, mas terá que conviver com as suas escolhas, faça escolhas que são compatíveis com a sua vida. Por que viver algo que você não gosta? Por que viver algo que te dará uma vida de contrariedade? Por que sofrer se você pode ser feliz? É muito importante que as pessoas comecem a fazer boas escolhas e a tomarem boas decisões, porque a vida inteira de alguém é baseada nestes dois pilares. Então, se a pessoa tem esse padrão de pensamento aí, vou citar o seu primeiro exemplo, só atrai um homem viciado em bebida. E ela mudar esse padrão, cada vez que ela pensar isso, ela mudar. Tem que mudar o padrão, ela tem que dizer assim... Ela consegue resolver? Consegue, ela não tem mais que pensar assim, eu só atraio pessoas que são viciadas em bebida. Não, olha, eu quero um homem que seja assim. Você tem que dizer o que você quer, porque senão os seus sonhos vão se transformando em pesadelo. E aí você vai tendo na sua vida criptas. Aqui jaz o meu sonho de ser feliz, aqui jaz o meu sonho de uma profissão. E aí você fica passeando por essas criptas. Escravas do quando? Quando o governo mudar, quando Deus olhar para mim, quando acontecer um milagre. E o quando é um vazio, é um vácuo, é como a palavra não. Essa história do quando é um vácuo. A gente não deve deixar nada da nossa vida no vácuo. Nós temos que preencher os nossos espaços interiores, espaço da alma, espaço da mente, espaço do coração. Imagina, coração vazio. Puxa, que triste. Por que não um coração cheio de amor? Uma mente vazia. Por que não uma mente que está transformando o mundo, está transformando o espaço de vida que ela ocupa, está transformando o seu bairro, ou a sua família, ou as pessoas ligadas a ela? Tem muita gente que com o esforço que faz para ir para o inferno, metade desse esforço ela já iria para o céu. As pessoas fazem um esforço danado para as coisas darem errado. Eu fico impressionado com isso. E aí eu fico assistindo, principalmente quando realizo palestra, isso acontece bastante. A minha palestra tinha uma pessoa só, viu, Pat? Eu cheguei para fazer a minha primeira palestra, só tinha uma pessoa na plateia. Nossa, a primeira vez que eu falei. Hoje são públicos de 100, 200, 1.000, 5.000, 6.000 pessoas. E quando termina a palestra, a gente começa a avaliar, porque as pessoas vêm conversar, elas vêm ao autógrafo, então normalmente sento, converso um pouquinho. E eu noto muito isso. A pessoa está se esforçando para que aquele sofrimento seja parte da vida dela. Sofrimento adora carinho. Se você der, ele fica na sua vida. Ele não vai embora. Então, para de dar carinho para o sofrimento, dá esse espaço para você usar essa alma, esse espírito maravilhoso, essa mente maravilhosa que a gente tem e, claro, essa vida maravilhosa. Verdade. É mudar o padrão de pensamento. Você já
conheceu assim bastante gente nas palestras que ficou espantado e depois mais para frente voltou e veio falar com você de novo, olha, eu tentei isso e minha vida está dando certo? Teve bastante gente já que se conscientizou disso? Olha, essa é uma realidade na minha vida e não me pergunte por quê, que eu também não sei, né? Mas essa é uma realidade que eu tenho o privilégio de assistir em diversos países hoje, não só no Brasil, não só nas palestras que realizo aqui. Tem livros na Rússia, por exemplo. Eu recebo e-mail da Rússia, então as pessoas falam, olha, Romão, eu li, porque não é só palestra, porque os livros, eles são justamente isso. Eles são uma expansão de tudo aquilo que eu faço nas minhas palestras. Nas palestras. Uhum. Então a pessoa leu e fala, puxa, Romão, olha, isso aqui realmente aconteceu, mudou, olha, eu passei a fazer, eu passei a seguir. Cada livro ele tem um contexto. Você pode ler um livro meu, ele não tem ligação com nenhum outro. Os 12 títulos não têm ligação. Eles são temas diferenciados, com propostas diferenciadas. Então você pode ler os 12, não dá para você dizer, já li um livro de César Romão. Tudo bem. O outro vai ser Os diferente. outros são todos diferentes. Então cada livro ele tem uma proposta existencial. E isso acontece muito mais com os livros do que na palestra. Porque a palestra ela tem 1h15, e às vezes também você não tem esse time, né, para trabalhar como deveria. Mas aí a palestra também acontece, tem gente que é mais esperta, né, pega rápido, tem gente que demora mais, mas isso acontece muito pelos livros. E eu tenho o privilégio hoje de receber esta notícia, que você, como você disse agora, de países como Rússia, Itália, Alemanha. A Itália é impressionante, parece aqui o Brasil. Né? A maneira deles se conduzirem, as perguntas são muito semelhantes aqui ao povo brasileiro, mais até do que Portugal e Espanha. É possível você ser o dono da sua existência. Assuma. Eu quero que a minha mulher cuide de mim, eu quero que meu pai cuide de mim, eu quero que o governo cuide de mim. Não, assume. Assuma a sua posição de ser humano, assuma sua posição de uma pessoa transformadora neste universo. Eu tenho um querido amigo, ele gosta de ser chamado de Vadão, mas o nome dele é Oswaldo Marques, é um dos maiores publicitários que nós temos aqui no Brasil, presidente da Grafite. Esse é uma pessoa que transforma o espaço dele, com a criatividade dele, com as coisas que ele tem feito pelo mercado. E aí você fala assim, poxa, mas isso era impossível. Ninguém disse para ele que era impossível, ele foi lá e fez. Então, isso pode acontecer. Você sabe porque besouro voa? O besouro já foi estudado até pela NASA, né? Porque um bichinho daquele tamanho, com aquela asinha pequenininha, é contra a lei da aerodinâmica um besouro voar. Porque ele é muito pesado para o tamanho da asa. Exatamente. Mas ninguém contou para ele que ele não podia voar. Entendeu? Então, hoje você tem que agir dessa maneira. Você não precisa ir atrás do que as pessoas te contam. Você vai atrás do que você deseja da sua vida. E do que você acredita, né? Eu vou para um intervalo rapidinho, mas a gente volta falando mais com o César Romão aqui. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje eu estou conversando com meu colega César Romão, que é palestrante e escritor, já esteve aqui muitas vezes no programa, né? Agora, César, nessa época aí de crise, né, que o país está passando, crise moral, ética, crise econômica, crise política, muita gente perdeu emprego, né? E muitos brasileiros estão aí com a autoestima um pouco afetada, né? Com tristeza, preocupação, né? Às vezes perdeu o emprego, não conseguiu se recolocar ainda no mercado. Como você falaria com essas pessoas para que elas não se deixassem abater e conseguissem dar a volta por cima nessa situação? A crise é uma alavanca do mundo. Ela sempre existiu, vai continuar existindo. Não existe país sem crise, nem a Dinamarca, que é o país onde dizem que está o maior índice de felicidade. Né? Mas tem as suas crises também.
O Brasil é hoje o país número 1 em personalidade no mundo. É o 68º em corrupção. Então nós temos 68 países ainda que são mais corruptos do que o Brasil. Já ameniza, não ameniza? Você podia estar vivendo num deles. Ameniza só um pouquinho. Você já podia estar vivendo num dos outros, né, que são mais corruptos ainda. O Brasil vive hoje o que eu chamo de não é nem uma crise moral, é uma crise ética. Agora, é uma crise ética onde o povo tem uma parcela de culpa imensurável. Você precisa ter consciência disso. Por quê? Porque as pessoas ainda param em vaga de deficiente sem ser deficiente. Verdade. Né? É o deficiente ético. Então nós estamos cheios de deficientes éticos ainda no Brasil. Um fiscal aqui no Brasil se deixa dominar, comprar por uma caixa de linguiça. Nem de carne, de linguiça. Né? Você é parado numa blitz, você tenta fazer com que o guarda esqueça que você está sem a sua carteira de habilitação. Ah, Romão, mas essas coisas são pequenas. Só que essas coisas pequenas, elas se tornam em escalas. E isso cresce. E aí você leva para o governo esse comportamento sem ética. Porque o que é a ética? A ética é a conduta que rege a sociedade dentro de padrões aonde essa sociedade poderá se expandir humanamente, espiritualmente. E o que está acontecendo hoje? Ninguém tem mais ética. Você fala para uma pessoa assim, olha, se você for ali, você pode pegar 2 e pagar só 1, ninguém vai ver. Como não? Você está vendo. Você viu. E a tua consciência? Exatamente. Né? É aí que eu quero chegar. Exatamente. É na consciência. Quer dizer, a ética começa na consciência. Se você não tem uma consciência ética, você vai eleger pessoas que não têm ética. Você vai se cercar de gente que não tem ética. Aí você vai achar que o mundo é uma tremenda bagunça. Nós não temos que começar lá em cima, é aqui embaixo. Sabe? A gente precisa, quando você for parar seu carro, para o seu carro numa vaga só, não pega 2, não para em vaga de deficiente, não para em cima da faixa de pedestre e outras coisas mais que eu não preciso nem mencionar, que você sabe que você faz. Exato. Começa a se vigiar. Pequenas, né, do dia a dia, né? Começa a se vigiar. E aí o mundo entra nessa situação como entrou o Brasil. Qual é a saída para essas pessoas que perderam emprego, para essas pessoas que de repente tiveram seu salário diminuído? Nós estamos numa era onde muitos empregos, Paty, vão sumir. Algumas profissões vão desaparecer. Por exemplo, você sabe quem conserta guarda-chuva? Manda uma mensagem para mim se você conseguir achar alguém que conserta guarda-chuva. Realmente. Tá certo? Tá difícil, antigamente você levava. Sapateiro ainda tem, ainda você acha. Sapateiro tem. Né? Assessorista, não vai ter mais, vai acabar. Eu, particularmente, faz muito tempo que eu não subo num prédio que tem assessorista. Né? É mesmo? Muitas profissões vão sumir. Nunca tinha parado para reparar nisso. Realmente o assessorista. A tecnologia tirou muitas profissões. Tem prédio que você vai, já digita o andar ali. Exatamente. O elevador vai. Vai sozinho. Vigilância, daqui a pouco você não tem mais o guarda, vão ser câmeras de vigilância. Eu acho que hoje você tem aqui o grupo Landmark, por exemplo, que é o maior grupo de implementação de vigilância urbana, que está fazendo projetos maravilhosos e retirando a guarda. Quer dizer, onde tinha 50 guardas, hoje tem um cara olhando as câmeras. Então, muitas profissões vão desaparecer. Antigamente você alugava um helicóptero, por exemplo, para fazer... você ia lá na Elimarte, por exemplo, alugava um helicóptero lá e ia fazer foto aérea. Hoje não, você compra um drone e vai lá e faz. Então, as profissões estão sumindo. O que a pessoa precisa entender? Que você precisa ser um autoempreendedor. Autoempreendedor. Você tem que se empreender. Existe algo que as pessoas fazem bem. Eu faço bem coxinha, eu faço bem café, eu faço bem... Esse algo que você faz bem pode ser o seu negócio. Pode ser a sua saída desse momento, desse seu desemprego. Quem procura emprego hoje
terá muita dificuldade, até porque, Paty, os empregos hoje, eles são correlacionados ao resultado que você oferece. Então, as pessoas hoje nem estão mais empregadas. As pessoas estão lá e aí a empresa diz assim, bom, mas qual é o resultado que você vai me oferecer? Em 30 dias, em 60 dias. Se você não oferecer resultado, hoje você sai do seu contexto. E outro ponto, as pessoas, às vezes, são empregadas pela sua competência. Então, ela tem a faculdade, ela tem o diploma. E se você pegar as demissões hoje, por que elas são demitidas em índice elevado num determinado ponto? Elas são demitidas por comportamento. É a maneira como ela age que causou a demissão dela, não é a inteligência. Às vezes pode ter um currículo maravilhoso, né? E sem ter uma passado por excelentes empresas, ser uma super competente e ser uma pessoa mau caráter. Intolerável. Sem que começa a brigar com os outros funcionários. Você falou muito bem, inteligência não é caráter. Exatamente. Até porque tem gente inteligente que está presa aí. Tá certo? Tem empresário inteligente que está preso. Hitler era inteligentíssimo. Inteligentíssimo. É um dos maiores cérebros. Porque essa é a questão. Você pode usar, é como a faca. Né? A faca corta o pão, mas também pode ferir as pessoas. Exato. A inteligência, ela é isso. É você que faz dela a sua ferramenta, o seu instrumento. Então, hoje, o que eu tenho recomendado às pessoas, Patrícia? Você tem que se empreender, você tem que virar um empreendedor de você mesmo. Você tem que ser um prestador de serviço de alguma maneira. Só assim você vai conseguir resolver esse problema de uma maneira quase instantânea. Vai lá, o que você faz bem? Ah, Romão, sabe, eu sempre joguei tênis por esporte. Olha, vai dar aula de tênis. Ah, eu sempre fiz café muito bem, fiz coxinha muito bem. Pô, lá hoje tem tanta gente vendendo. Tem até franquia de empresas de coxinha hoje. A pessoa começou a fazia bem, todo mundo vai lá comer a coxinha daquela pessoa que é maravilhosa e tal. Existe algo que você faz bem e comece a trabalhar o seu universo. Quem é o seu universo? Seu vizinho, seu parente. Comece a vender para eles, comece a trabalhar com eles. E assim você vai expandindo. E cuidado hoje, porque os empregos e as profissões, cada vez mais, eles terão uma diminuição muito grande no mercado. E não esquecer, né, daquilo que a gente começou falando sobre a ética, né? Muitas pessoas criticam os outros que fazem essas pequenas coisinhas aí, parar no lugar do idoso, do deficiente físico, e depois, na hora H, elas vão lá e fazem também, né? É a consciência, orar e vigiar, né? Exato. Quando o Cristo falou isso, não é para você orar e ficar olhando para ver se alguém vai te prejudicar. É para você vigiar a sua consciência. É lá que nós realmente nos tornamos melhor ou pior. E já que a gente falou nele, tem um livro aqui, Um Homem e Seus Discípulos. Eu quero mostrar aqui, tá aqui no cantinho, a Ferreirinha. Dá para fechar? É pequenininho, mas acho que dá para... Esse livro eu levei 18 anos para escrever, Paty. 18 anos? Esse livro é uma pesquisa sobre a vida de Jesus, muito interessante. E olha que eu fiz essa pesquisa numa época que não tinha nem internet, né? Então, é mesmo? 18 eu tinha que me anos, corresponder com as pessoas aí pelo mundo, principalmente lá nos Estados Unidos. É um livro muito legal. Por quê? Ele é um livro que conta coisas que você não encontra facilmente, só se realmente você fizer uma pesquisa muito a fundo. Então, o que aconteceu com os 12 discípulos? O que aconteceu com cada um? A gente não tem essa informação claramente. Olha, aconteceu isso. Você vai saber aqui, Um Homem e Seus Discípulos, o que aconteceu com cada discípulo de Jesus. Outro ponto, aonde foram parar as relíquias do Cristo? Aonde foram parar? O que seriam as relíquias, né? A cruz, os pedaços da cruz, a coroa de espinho, a sandália, o manto. Outro ponto que você vai descobrir no livro, onde é que foram parar as relíquias de Jesus. Quem foram os melhores amigos de Jesus? Quem foram os discípulos que realmente fizeram a diferença para ele? Por que ele escolheu cada um? Porque cada um tinha uma característica diferente. Ele escolheu cada discípulo como se ele fosse um empreendedor, né? Mudou o nome de cada um para simbolizar aquilo que ele iria representar. Algumas passagens, por exemplo, de Pedro, que você não encontra facilmente, quando Pedro foge de Roma,
porque ele tinha acabado de ser libertado, então ele foge, ele ficou com medo. E quando ele está saindo pelos portões de Roma, lá pela Via Ápia, ele vê a imagem do Cristo. E aí ele pergunta: Senhor, o que fazes aqui? E o Cristo responde: vim aqui para ser crucificado no teu lugar, já que estás fugindo. E aí Pedro volta e cumpre a missão dele, que era ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria ser crucificado como um mestre. Esse é um livro fantástico, porque é um livro que eu levei muito tempo conversando com historiadores, e muitas informações que eu consegui reunir você não encontra facilmente. Muitas não estão nem em livros. Então, o homem e seus discípulos vai contar para você um relato dos bastidores da vida de Jesus. Sem contar que vai te levar também para uma viagem fantástica por esse mundo e por essa história. Tem algumas coisas que eu gostaria de ter escrito. Eu gostaria de ter escrito a Bíblia, claro. Lógico. E eu gostaria de ter escrito a história de Jesus, gostaria de ter escrito o Evangelho, porque é a história mais fascinante do planeta, né? A Bíblia, os dois Evangelhos. Então você vai descobrir muita coisa legal. Você que gosta, tenho certeza absoluta que vai ser um livro fantástico. Você vai começar a ler, não vai parar de ler. Você vai viajar pela Itália, vai viajar por Jerusalém, vai conhecer o porquê não foram só 3 reis magos. Teve um quarto. Teve um quarto rei mago, que ele não é citado nos evangelhos. Isso é muito... Romão, mas por que ninguém citou? Não, porque assim, quando Constantino faz o concílio de Nicéia, para realmente unir os textos e fazer o que nós temos hoje, que é a Bíblia, muita coisa foi suprimida, muita coisa não cabia, muita coisa alguns acham que não devia existir. Só que muitos relatos e muitos manuscritos ficaram pelo mundo. Né? E aí, nesse concílio de Nicéia, praticamente nasce a Bíblia da maneira que a gente vê hoje. Né? E esses relatos foram os relatos que, nas minhas pesquisas, eu fui descobrindo. Alguns dos pesquisadores já faleceram. Eu recomendo a leitura desse livro, principalmente agora, né? Essa época, né? Que a gente fala de Jesus, Páscoa e outras coisas mais, Natal. Vale a pena. Verdade. E a Bíblia, que é o livro mais lido do mundo, né? Você estava falando que é uma história fantástica, né? E é o livro mais lido do mundo, né? Mais lido e mais vendido. Nada. Uma vez um autor chamado Og Mandino vendeu mais livros que a Bíblia. Og Mandino vendeu do livro o maior vendedor do mundo, mais exemplares que a vida nos 2 anos de lançamento do livro, na década de 70, mais ou menos. Foi o único autor que vendeu mais livros que a Bíblia em uma única vez. Né? E depois a Bíblia ultrapassou de novo. Exatamente. A Bíblia é imbatível, né? Não há como. Bom, a gente vai para mais um intervalo, mas a gente volta rapidinho conversando com César Romão. A gente vai mostrar aí outros livros dele, ok? Até! Estamos de volta com o programa Análise Direta. Eu estou conversando com o César Romão hoje, que é palestrante, é escritor. A gente está falando sobre vários livros dele e tem um aqui, né, que chamou a atenção da gente aqui durante o intervalo. Bom, todo mundo pensa no amor, né, como sendo o maior bem que a gente possa ter na vida, né? E aqui o livro dele é esse aqui, ó. Esse aqui onde está o meu dedo. Só o amor não basta? Isso, exatamente. E se você acha que isso não é verdade, experimenta, você vai ver só. Só o amor não basta. Por quê? Esse livro nasceu em função de muitas pessoas, quando terminam as minhas palestras, virem conversar e falam assim: Romão, eu estou apaixonado pela minha mulher, mas eu vou separar. Eu estou apaixonado pelo meu marido, mas eu vou me separar. Aquilo me chamou a atenção. Como é que uma pessoa que ama, que está apaixonada, se separa? E aí eu comecei a entrevistar muitos casais. Comecei a entrevistar através do site, comecei a entrevistar nas palestras e conversar mais com as pessoas sobre o tema. Passei 1 ano e pouquinho relacionando, fazendo essa pesquisa. E olha o que eu descobri, que a maioria das pessoas se amam, mas separam. A maioria? Porque o amor não basta. E se você pegar casais que se separaram
eles vão dizer assim para você, foi o amor da minha vida, mas não deu certo. Isso eu ouvi muito também. Que triste isso, né? Então, eu falei, mas por que isso acontece? Porque para amar é necessário desenvolver competências. Não basta só o amor. Você pode amar, mas você pode cansar, você pode perder a paciência. Você pode amar, mas você pode perder a confiança. Você pode amar, mas você pode se irritar. E essas são algumas das competências que eu falo no livro que as pessoas têm que desenvolver. O livro ele tem uma parte só de como é a mulher, uma outra parte só de como é o homem, uma outra parte das coisas que as mulheres devem saber sobre os homens e uma outra parte do que os homens devem saber sobre as mulheres. Por quê? Porque nós temos muitas diferenças. As diferenças são visíveis, inclusive de DNA, de cérebro, de genética, a genética do homem, a genética da mulher. O jeito de pensar. Esse, então, né, é um oposto. Completamente diferente. A mulher é prática, a mulher não manda recado, ela não precisa fazer média e por aí vai. Só que a mulher não entende a maneira do homem, o homem não entende a maneira da mulher. Por quê? Vou dar um exemplo para simplificar. O homem chega em casa, pega a toalha molhada e põe em cima do edredom novinho. Ai, meu que Deus. Ela estreou. A Patrícia colocou o edredom naquele momento. Ele foi lá e pôs a toalha molhada. Meu Deus. Aí a Patrícia vai lá e fala pra eu assim, ficar meu louca. amor, ó, ainda é amor. Meu amor, não faça mais isso, esse edredom é novo. Passou. No dia seguinte, ou 2 dias depois, ele faz a mesma coisa. Na Verdade. terceira vez que ele fizer, Patrícia, já é ofensa. Aí a mulher já encara como ofensa, e é mesmo. E o homem não vê isso como ofensa. Então, Por que ele volta a fazer a mesma coisa, hein? porque o homem, ele ainda mora na caverna. Quer ver como é verdade? O marido está deitado lá no sofá, aí a mulher pergunta assim para ele. Ele está assistindo televisão, mas ele não está vendo televisão, ele está olhando para o nada. Ele não está nem olhando para a televisão. Aí a mulher pergunta assim, amor, o que você está pensando? Ele responde, Nada. nada. Exatamente. É verdade. Ele está na caverna. O homem tem um vazio dentro da cabeça dele. A mulher tem um monte de gavetinha organizada. O homem tem um monte de gaveta vazia. E de vez em quando ele entra nessa gaveta vazia. É uma questão de DNA. Por quê? Vamos voltar lá no início do ser humano. Então, o homem ficava na caverna e saía para caçar. Quem que ficava na caverna coordenando tudo? Filhos, caverna, limpeza, vigilância. Era a mulher. Ele só caçava, por isso que o homem só sabe fazer uma coisa, está no DNA isso. Ele não fazia outra coisa, ele não varria a caverna, as pinturas rupestres que a gente encontra nas cavernas antigas, a maioria eram feitas por mulheres, não eram feitas por homens, porque ele só saía para caçar ou para disputar território, que é o que ele faz até hoje. Hoje você vê o cara quer conquistar, até hoje, né? Às vezes o garoto quer conquistar uma menina, né? O que ele arruma? Uma briga, né? Para bater em alguém, para brigar, porque ele precisa conquistar o território dele. Os jovens fazem muito isso, essas brigas de jovens. O que é isso? Volta lá, o DNA, conquista de território, só isso. Ou quando ele vê a menina se interessando por outro, aí ele vai atrás, né? E o homem, ele fica manso quando a mulher não deixava ele entrar na caverna. Experimenta trancar o seu marido do lado de fora da casa, tá certo? E vê como ele fica mansinho. Vê como ele fala, meu amor, por favor, abre a porta. Né? Desculpa, eu não queria fazer isso. Eu nem imaginei que você ia ficar brava. Ou quando ele chega muito tarde, né? Então ele enche de promessa. Ou senão, quando ele quer alguma coisa a mais, ele enche você de promessa. Essas diferenças, elas precisam ser reconhecidas, precisam ser compreendidas. Senão elas viram disputa de espaço, viram disputa de poder dentro da casa. Então, quando você não entende, e outra coisa, a mulher, ela guarda tudo para ela vai fazendo a pendura, ela vai fazendo a caderneta. Ela não fala tudo de uma vez. Então ela guarda, ela vai guardando, ela vai guardando, ela vai guardando. Um dia ela pega o cidadão e joga tudo nele de uma vez só.
Mas de uma vez só, liquida. Abre todas as gavetas de 10 anos Exatamente. atrás. Descarrega a metralhadora dele. Ele fica assustado e fala, nossa, eu nem lembro mais dessas coisas. Ele não lembra mesmo, entendeu? E esse é um outro ponto. Eu acho que as mulheres sejam mais pontuais, quer dizer, não guarda tudo para descarregar um dia. Um exemplo bem simples disso é assim, é aniversário de casamento, Paty, é hoje. O cara esqueceu, ele vai esquecer mesmo, não tem jeito. Só se alguém lembrá-lo. Se alguém disser para ele, ou o celular, avisá-lo que é aniversário de casamento. Se ele ficar sozinho, ele esquece. A mulher passa o dia quietinha, ela não fala nada, pai. Não fala nada. E passou. Quando é 00:01, lá na cama, já vão dormir, ela fala assim para ele, meu amor, esqueceu de nada hoje, não é? Aí ele fala, meu Deus, hoje é aniversário de casamento. Aí a mulher responde, foi ontem. Já são 00:01, entendeu? A mulher tem essa característica. Então, se a gente compreende melhor as características, você se dá melhor. Porque você vê que aquilo não é uma ofensa a você, não é uma intriga com você. É um padrão de comportamento. Que não foi por mal. Não foi por então, mal, a de gente precisa repente, se ela entender. falasse assim, logo de manhã viu que ele vai esquecer mesmo. Então, amor, não tá, hoje não é um dia especial para você? Tá lembrando de alguma coisa? Mas a maldição é que ela quer que ele lembre, entendeu? Ele não vai lembrar, mesmo se você às vezes dá uma cutucadinha. Outro exemplo, muito que acontece, muito. A mulher vai ao cabeleireiro, passa o dia, das 8 da manhã às 10 da noite. Chega em casa, o marido não fala nada. Aí ela pergunta, não viu nada de diferente? Ele fala onde? Né? Ou então fala assim... Ele não viu, ele está na caverna. Roupa, aí começa a tentar Romão. essa roupa é diferente, é nova? Não, então é o sapato. É o meu cabelo. Aí a mulher fala assim, Romão, e como é que eu faço para isso mudar? É simples. Vai ao cabeleireiro, avisa. Fala, meu amor, hoje eu vou ficar das 8 às 11 no cabeleireiro, tá? Vou passar o dia no cabeleireiro. Tudo bem? Tudo bem. Ele está avisado. Quando você chegar, ele vai dizer, nossa, foi no cabeleireiro? Olha, mudou. Ele viu, o homem precisa ser avisado, meninas. Se você não avisar, ele fica na caverna. Não é porque ele não gosta de você, não. É demais isso. É bem engraçado, ele fica na caverna. Muito legal, muito legal. Bom, a gente está quase aí terminando o tempo do programa, né? Queria que você passasse suas redes sociais, passasse também se tem alguma palestra próxima aí, para quem estiver interessado e como fazer para ir assistir também. Olha, é muito fácil. Meu Face é meio mais fácil hoje, né? Eu estou em todas as redes sociais, tá? Mas o mais fácil é o Facebook, facebook.com/Romão César, /Romão César. Lá você me acompanha, você acompanha as minhas palestras, os meus eventos, pode se inscrever. Todos os dias você recebe uma publicação minha, recebe artigos. Esse programa, por exemplo, você vai receber lá o programa, o anúncio do programa, o anúncio das palestras. Então, toda a minha carreira, todo o meu dia a dia, você pode acompanhar no facebook.com/Romão César. Basta curtir a página e a gente já vai ficar bem junto lá. Muito bem, obrigada. Obrigado, muito obrigada pela presença mais uma vez. Obrigado pelo carinho, parabéns pelo sucesso. É sempre muito bom te receber, viu? Muito obrigada, parabéns também para você. E a gente vai terminando por aqui. Obrigada pela audiência. Entre no facebook.com/programa Análise Direta. No YouTube também tem o canal do Análise Direta lá. Você pode assistir várias edições do programa. E a gente tem o WhatsApp de São Paulo, 11 992247760, onde você pode mandar suas sugestões, críticas e perguntas também, ok? Um beijo, até o próximo programa. Tchau.